Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Ideias, porque aqui você não tem informação, aqui você tem conhecimento e o conhecimento está nessa mesa. E hoje eu estou com uma convidada que, olha, eu estava brincando aqui, mas só de ler, eu peguei o celular hoje para ler tudo que essa minha convidada já fez. E é muita experiência para trazer para a gente aqui, muito conhecimento e de verdade. Bom, professora e especialista em tecnologia da informação, gestão e educação, com mais de 20 anos de experiência em ensino superior e em cursos de pós-graduação. Atua como docente aqui na Universidade Anhanguera, da cidade de São Paulo, ministrando disciplinas como tecnologia da informação, gestão e educação, e contribui, para a formação acadêmica dos nossos estudantes aqui. Mas, para fazer tudo isso, lá vai a cacetada, é muita coisa. Possui uma formação multidisciplinar em administração, matemática e artes visuais. Artes visuais eu nem imaginava. Além de diversas especializações em arquitetura de cloud computing, eu acho que é assim que fala, gestão de pessoas, ciência da computação, sistemas de informação e administração geral. É mestra em agronegócio sustentável e atualmente cursa doutorado na Universidade Anhanguera. E estou falando nada menos de que Gisela Crespo. Gi, muito obrigada por você estar aqui e com um currículo desse. Eu acho que e muito mais coisas aqui, tá? É que eu não falei, mas você é um modelo de professora que eu acho que todo mundo gostaria de ter. Obrigada. Como foi e como que você iniciou nesse meio da tecnologia? Porque, se a gente for parar para pensar, a gente tem poucas mulheres. Hoje em dia, acho que muito mais. Mas quando você começou, há 20, 25 anos atrás, são 25 anos só de uma empresa de telecomunicações. Como que foi isso? Eu comecei meio que no susto. Não, na verdade, eu queria trabalhar, né? Não importa no que eu fosse trabalhar. E aí, até comentei com você, né, que eu estudava lá no Caetano de Campos. Por acaso, nós estudamos no mesmo colégio. Sim. E eu era meio aquela aluna danada, né, que fazia tudo. Participava do centro cívico, eu fazia... Até limpar a sala, quando não tinha aula vaga, eu chamava todo mundo, então era muito dinâmica. Aí um dia, eu falei para minha mãe, eu quero trabalhar, eu não quero mais depender. Porque tudo a gente depende deles e tal. E eu tinha 12 anos, eu ia fazer 12 anos o outro ano. Eu estava em dezembro, né? Eu faço em julho. E aí, a minha mãe falou para o diretor lá da escola, do Caetano, o seu Geraldo, não sei se você lembra dele, enfim. Não. Aí ele falou assim, ele me viu escorregando assim no corrimão, que era aquele corrimão largo, você lembra? Antigo. Aí ele falou, bonito, né? Vem cá que eu quero conversar com você. Eu falei, e agora me prejudiquei, para não falar outra coisa. Falei, sua mãe falou que você quer trabalhar, a professora, a dona Cecília, mãe de uma aluna aqui, ela falou que precisa de uma pessoa lá no escritório, uma auxiliar, e eu acho que a única pessoa que eu poderia indicar é você, porque você faz tudo aqui, você não tem preguiça para nada. Falei, eu saí correndo, pulando, cheguei na minha mãe e tal. E foi assim que eu comecei. A dona Cecília era mãe de uma das alunas, que eu morava ali na Santa Cecília, né? Ela morava na Veridiana. E aí eu comecei no escritório, na época era escritório de advocacia, era enorme. Celedônio Batista, tese de Cristino Neto, advogado, era de Itália. E eu fui trabalhar com Luiz Olavo, com Lauro Celidônio, eram juristas, eram os nomes mais conhecidos na área jurídica. E era para trabalhar, para fazer digitação. Por quê? Eles tinham comprado um computador, um PC, naquela época não tinha, era reserva de mercado, você não podia trazer, era muito escondido o que você trazia. E eu fui aprender. E eu sou curiosa, eu falei, eu quero aprender isso. Puxa vida. Aí eu comecei primeiro fazendo, ele me pedia para fazer serviço de banco. Desce lá no banco francês, faz esse pagamento. Isso mais ou menos com uns 13 anos de idade. 12 anos e meio. 12 anos e meio. Eu comecei lá em novembro. Caramba. E no outro ano eu ia fazer. Não deu um mês, 2, quando eu comecei a mexer com o computador, eu falei, eu não vou mais fazer isso. Agora eu trabalho com computador.
Criança, né? Criança impetuosa, e naquela época a gente trabalhava cedo, né, Ju? Sim, eu comecei com também, 13 né? também. Então, quando a gente fala, ninguém acredita, né? E podia registrar tranquilamente. Carteira, né? E a gente queria trabalhar. Precisava, porque a gente queria ajudar os pais, a gente queria ter as nossas coisas, né? Era uma outra época. Eu não sei você, mas eu trazia o envelope Era envelope, hein? Do dinheiro, eu entregava pro meu pai. Eu também entregava na mão da minha mãe. Puxa, igualzinho, aquele envelope pardo com salário. Isso, com recibinho assinado. Era uma coisa, a gente fala, hoje as pessoas olham e falam, nossa, trabalho, não é parece possível, que trabalho infantil, uma coisa meio assim, imagina, né? que tinha isso, Não, né? a gente gostava. E eu também comecei com essa questão da informática também. Depois eu conto isso que eu acho legal. Então, aí foi que eu comecei a fazer um trabalho a gente fala digitação, mas era o quê? Ele pediu para eu levar um livro de DOS, você falou do DOS, que era o sistema operacional, era uma planilha que, não sei se você chegou a ouvir falar, de Lotus, que era Lotus 1, 2, 3. Nossa, Lotus 1, 2, 3, isso, que hoje é Excel, né? Excel, Aí era o Lotus, e o DBase, que você falou que conheceu, né? Isso. Que era na verdade era o Basic, que depois virou DBase, né? E aí eu fui para casa, fiquei decorando aquilo, não estava entendendo nada, falei, mas não importa, eu vou ler. E aí eu estudei, no dia seguinte eu sentei com o filho do advogado, Luiz Olavo, e ele me ensinou como mexia o básico, e eu fui seguindo o que ele falava, tudo anotava, né? E foi assim que eu comecei na informática, aí eu fui aprender o DOS, fui aprender Lotus, aí eu fazia as planilhas. Nossa. Mas era tudo básico. Aí eu fui começando a aperfeiçoar, fazer macros, né? Porque aí você precisava... Mas naquela época, engraçado isso, aquilo era tão fácil, mesmo que era difícil, era fácil. Porque a gente tinha a mente limpa, não tinha vícios, né? Exatamente. E era muito fácil de assimilar, embora fosse alguma coisa que... Você sabe, tecnologia é desvendar um mistério, né? Exatas. É ou não é, né? E eu me dei bem, assim, eu gostei muito, e aquilo... Mas eu tinha um sonho, eu queria ser arquiteta. Ai, meu Deus, conta. Como que da informática... Eu estava na 7ª série, né, quando eu fui trabalhar. 7ª, 8ª. Aí fui, na época era o colegial, aí fui estudar no Fidelino Figueiredo, que também é na mesma linha do Caetano. Do Caetano, né, porque lá era até hoje é ensino fundamental, né? Enfim, aí eu fui estudar no FIFI, e eu fiz eram exatas, humanas e biológicas. Não sei se você lembra dessa época. Que eram separados, assim como os vestibulares são hoje, né? Os cursinhos de vestibular. Isso, mas naquela época o seu colegial você fazia, né? Aí eu falei, eu gosto de matemática, eu era muito boa em matemática, eu vou fazer. Meu pai é projetista e meu tio é engenheiro. Então, a família toda tem essa... eu vou fazer exatas. Aí cheguei pro professor e falei, professor... Ele falou, não, você é muito boa. Eu tinha desenho arquitetônico, tinha várias disciplinas que tinham a ver com essa área. Aí ele falou, não, você é muito boa, você vai fazer o seguinte, ele me deu um conselho. Você faz artes plásticas, depois você vai eliminar um monte de matéria para você entrar em arquitetura. Você já ganha, porque eu sei que se você sair daqui para entrar em arquitetura vai ser difícil. Eu falei, professor, então, e aí você já tem uma profissão. Ele falou desse jeito. Embora eu estava trabalhando já no escritório. Com a informática e tudo, com advogados, né? Mas a informática, mas já tinha mudado até depois de emprego. Mas a informática não era uma coisa que eu achava que era futuro, porque era muito, não tinha cursos. Você fazia matemática com ênfase em sistemas de informação, tecnologia. Não tinha faculdade. Processamento de dados, né? Matemática com processamento. Isso. Então, não tinha faculdade assim. E eu falava, não vou fazer matemática, não. Acho que vou fazer arquitetura, que era... Não, vou ser arquiteto. Mas que ilusão, gente, que ilusão. Aí, eu já estava com isso. Aí, eu saí do escritório de advocacia, fui trabalhar na construtora, que a própria dona Cecília indicou para o marido dela. Eu fui ganhar 2 vezes mais. Puxa vida. Aí, a construtora, fiquei lá uns 8 anos. Foi lá que eu desenvolvi toda a minha capacidade técnica, porque aí eu trabalhei do lado de um engenheiro que era tipo um nerd, assim, que me ensinou tudo. Ele parecia o professor Pardal, sabe? Aí eu aproveitei, Luiz Panucci, o nome dele. Aí eu aproveitei, aprendi tudo que eu tinha direito. E fiz muitos cursos, porque a empresa me pagava, a construtora me pagava. Né? Mas a arquitetura parou? Não, e eu com a ilusão de fazer arquitetura. Ai, meu Deus. Eu ainda estava no colegial, né? Tá. Quando eu terminei o colegial, eu ainda estava na construtora. Aí eu falei assim, bom,
eu vou fazer artes plásticas porque eu ainda não sei se é isso que eu quero. Eu era assim, um primor que eu fazia na TI. Era na excelência, todo mundo gostava, tanto é que eu fazia medições, porque era consultora de pavimentação, media, né, e a gente fazia as medições, tudo em Excel, fazia macros, então era um trabalho bem, assim, reconhecido. Aí eu entrei em artes plásticas, e aí eu saí da construtora, e fui trabalhar na Saint-Gobain. A Saint-Gobain é a holding da Santa Marina, Eternit, Brasilite, tá? É a francesa. Tá. Por quê? Porque me apareceu uma oportunidade para ganhar o dobro, para trabalhar com TI. Falei, opa, eu vou. E eu fazendo a faculdade. E não tinha esse nome de TI na época? Então, não era TI, era processamento, né? De dados. Era processamento de dados, né? E era informática e processamento de dados. Tá. Aí, eu lembro que eu fui trabalhar nessa consultora e cheguei lá, aí eu terminei a faculdade, eu falei... como eu estava na faculdade, eu falei, eu não vou largar pelo meio. Eu não sou uma pessoa. Eu vou até o fim, eu termino, aí eu vou fazer outra. Mas eu já estava trabalhando com tecnologia. Então, para mim, aquilo ali era eu estava meio assim, fazendo duas coisas. Tecnologia, que eu tinha que estudar geometria descritiva, eu tinha que fazer escultura, fazer aula de teatro, porque tinha teatro, fiz com várias pessoas conhecidas, né? E eu falei, bom, vou terminar. E eu gostava, porque parecia que aqui, eu relaxava aqui. Tá. Era uma espécie de brincadeira, na verdade. Mas foi muito bom, porque me deu base para muitas coisas que eu trabalho na tecnologia, na parte de designer, porque você criação, tem noção, né? De cores, psicologia das cores, design de layout. Isso tudo acaba sendo uma base de conhecimento que você não perde. Parece, né? Que não se conecta, mas lá conecta em tudo, conecta, né? Em tudo. Impressionante. Puxa. Tanto é que muitos os que mais se destacaram no começo da internet foram os publicitários, né? Porque eles começaram a desenvolver homepages e era em HTML. Então, eles introduziram a TI dentro da... Isso foi fantástico, porque eles impulsionaram. É verdade. Então, eu sei porque quando eu comecei... HTML, web designer, isso, né? Web designer. Então, eles impulsionaram a internet, porque... Pelo Bill Gates, a internet não ia ter futuro. Sim. E, na verdade, ele teve que engolir a seco, né? Porque ele teve que correr atrás de colocar um browser, que virou o browser que ele tirou, o Netscape, e jogou o Internet Explorer, né? E jogou o Netscape para fora, falou, não, vamos arrancou toda a tecnologia do Netscape e eles liberou o browser de graça. Então, a Netscape perdeu espaço. Você pagava, acho que R$80 a licença. E quem trabalha naquela época, 94, e quem trabalhava naquela época com o Netscape, sentiu muita diferença, porque o Netscape ele era muito mais pesado, poderoso. E o Bill Gates, ele jogou um browser só para tirar o cara da jogada. Que você, como empresário, vai fazer o quê? Você vai pagar ou vai usar de graça? Exato. Usar de graça sempre. Então, aí voltando, né? Aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar com... Aí eu terminei a faculdade, mas eu falei, eu vou fazer dinheiro com essa faculdade. Tá. Aí fui dar aula. Então, eu fazia outra faculdade, que eu fiz administração, e as horas que eu tinha vaga, eu dava aula. E trabalhando com TI também. Trabalhando na Saint-Gobain. Meu Deus. Tudo é bom, porque eu morava no centro da cidade. O metrô era do lado da minha casa. Então, tudo eu andava muito rápido. Tá. Eu dei aula ali na Zona Leste, que chamava Visconde Cairu. Quem já estudou sabe, tinha um curso de processamento de dados e tinha um curso de publicidade e propaganda. E aí você usava as artes visuais para trabalhar... Puxa lá. Aí ele falou, não, você vai dar aula nos dois cursos. Você vai dar aula de COBOL. Nossa, COBOL. CP 500. E você vai dar aula de educação artística. E desenho. E quando aparecia, ele ia me encaixando nas aulas. Então, assim, eu não era especialista em agência publicitária, mas eu fui fazer estágio. Eu fui atrás para conhecer uma agência como funcionária, a parte de criação, a parte de mídia. Eu fiz uma imersão dentro de uma agência
para poder conhecer, para poder passar para os alunos. Eu falei, eu não posso, eu estou dando aula de desenho publicitário, como é que eu vou colocar o conteúdo sem passar analogia na prática, né? Fazer essa interface. E aí eu aprendi. Então, eu dava aula de tudo isso lá, no Cairu. Aí, terminei a administração, ainda estava na Saint-Gobain. Tá. Né? Na Saint-Gobain, foi muito bom. Eu aprendi muito de TI, porque é uma empresa francesa, aprendi a falar francês. Fiquei 8 anos lá. Então, você fala francês? Aujourd'hui, pas possible. Mas eu não... como diz o francês, je me débrouille bien. Mas eu não falo mais como eu falava antes. Tá. Ainda preciso, treinar para voltar o francês. Puxa, mas está aí dentro, né? Mas é uma coisa que a gente... É lindo, né? Legal. Aí foi isso. Aí apareceu uma oportunidade. Não, aí eu fiquei grávida. Aí eu casei. Tá. Aí eu namorava meu marido, que eu conheci na construtora, desde 19 anos. Aí eu casei. Depois de 10 anos de namoro, eu casei. Aí fiquei grávida, eu estava na Saint-Gobain. E eu não soube administrar muito essa questão da maternidade. Na verdade, eu fui muito pressionada. E primeiro filho, né? Nossa, foi tão legal. O presidente me mandou, o francês mandou o motorista me mandar uma colcha, como é que fala, enxoval para mim. Foi tão lindo, sabe? Aí, eu passou uns meses, eu estava com maior dificuldade de conciliar, porque eu deixava a minha filha na minha sogra e eu amamentei até 2 anos cada um, né? Puxa vida, que legal. Até 2 anos. Hein? Então, eu saía correndo Olha, naquela época, ela está com 32 anos agora, minha filha. Eu saía lá da Saint-Gobain, na Santa Marina, pegava a Marginal e parava ali, sabe o Butantã? Sim. Pegava, dava mamar, tchum, voltava. Então, nem comia direito. Era na hora do almoço que fazia. De manhã, na hora do almoço e à noite. Aí, comecei a tirar o leite, enfim, né? Comecei a conciliar, né? Porque ela chorava que queria, né? Então, deu para conciliar. E aí, foi a cabeça da gente, aí eu pedi a conta de lá. Poxa. Aí, eu pedi a conta, não deu 2 meses, voltei para lá. Não tem jeito. Fazia parte de você, na verdade. Não, ele falou que queria de volta, achou um absurdo eu ter pedido a conta, papapá, porque eles gostavam muito de mim, né? Aprendi a trabalhar lá. Sim. Aí fiquei também mais um pouco lá, aí apareceu a oportunidade, eu falei, não, agora eles ela começou a crescer, porque era pequena. Eu tive o segundo com ela com 5 anos. Tá. Isso é legal, porque a gente, como mulher na tecnologia, olha o que a gente enfrenta. É isso que eu ia te perguntar agora. Não é só na tecnologia. Eu acho que a mulher, esse desafio da maternidade, de trabalhar, é muito complexo isso. A gente tem uma dificuldade, né, Ju, de entender, e não é fácil para a gente. Você acha que melhorou, Gi, de uns anos para cá? Não, piorou. Piorou? Você acha que a gente tinha... antigamente era melhor? Tinha apoio. A gente tinha os avós, hoje os avós trabalham, é outra... Naquela época a gente tinha rede de apoio, sim. Eu tive minha sogra, entendeu? Agora, hoje eu acho que está um pouco pior. Você acha que as mulheres, por exemplo, quando trabalham com TI, elas precisam pensar bem se elas querem ser mães também? Não. Ou não tem isso? Não, eu acho que qualquer mulher que trabalha, independente se for TI ou não, ela tem que saber o risco que ela vai correr. Porque, assim, não sou contra colocar em berçário, nada disso. Mas a gente sabe que a gente está enfrentando uma geração complicada, né? E falta muito hoje... A mãe é fundamental para o filho e para a filha, eu falo para os dois. Sim. O pai é fundamental, mas a mãe é muito mais, tá? E a mãe é aquela coisa do porto seguro. Sim. Então, a falta que a mãe faz nesse período... podem até me criticar, falar que eu estou falando besteira. Não, é importante, gente. Eu fui descobrir isso depois de um tempo, muito né? tempo. E olha que você saía de um lugar, de um extremo a outro, para amamentar, eu fazia tudo que eu podia para suprir, né, toda essa minha ausência. Tá. Então, aí quando eu fui trabalhar, que aí eu saí da Saint-Gobain, eu fui trabalhar na Claro, né? Foi aí que meu filho já estava com 2 anos. Tá. E eu viajava muito, na Saint-Gobain, viajava muito para o Rio, para o Sul. Então, a gente fica
assim, com a consciência pesada. Aí passava numa banca de jornal, comprava livros. Tem um que tem lá 300 histórias para 360 e poucos, né? O ano todo, entendeu? Isso, historinhas para contar. Por dia, né? Então, até hoje ela tem. Então, quando eu chegava... Então, assim, era uma coisa dolorida, tanto para ela como para mim. Mas, ao mesmo tempo, ela estava com a avó. Então, é menos ruim. Tá? Uhum. Mas isso é complicado, principalmente para a gente que é mãe. A gente sente, sim. Mas, por exemplo, eu falo da tecnologia da informação porque eu entendo, eu não sei se é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Eu vejo que a tecnologia, você precisa, a todo momento, você se atualizar. E essa atualização, que eu acho que é maior na tecnologia da informação do que nas outras profissões, traz para a gente um estresse maior. Ou eu posso... Não. Certo. E aí, por isso que eu te perguntei, se dominar esse estresse. Hoje tem uma atualização, amanhã já tem outra. Aí você falou, mas eu acabei, faz 3 meses que eu vi essa atualização. E aí aquilo, e lógico, existem metas a serem cumpridas, né? Eu vejo que as empresas de tecnologia têm uma meta muito maior, agressiva. Será que isso também não... de certa forma, não é que atrapalha, mas é um jogo que você precisa estar emocionalmente. A mulher no mercado de trabalho de TI precisa estar muito bem focada. Bem colocado, Ju. Se você perguntar para mim, os seus filhos são da tecnologia? Eu falo para você, não. Eles odeiam. Por quê? Porque eu virava à noite, eu viajava, eu tinha plantão, às vezes minha filha estava lá gemendo de dor, o pessoal me ligando. Eu tendo que resolver. Um dia ela jogou, eu moro no sobrado, ela jogou lá de cima o celular, porque ela estava tendo uma crise forte, depois que nós descobrimos que era vesícula. Tá. Uhum. Então, eles têm um trauma da TI muito forte. Eles não gostam. O meu filho odeia com todas as forças. Que porque coisa. ele pegou um ranço, ele não é que ele odeia só isso, não. Odeia engenharia civil, porque o pai é engenheiro também. Passava a noite trabalhando, porque trabalhava com pavimentação. Era horrível, porque o engenheiro é uma vida que não é fácil, viu? Tá. Não é fácil. Principalmente o ramo que ele atua, né? Então, muitas vezes, virava a noite acompanhando a obra, pavimentação que tem que ser à noite, depois no outro dia tem aqui para o escritório para fazer medição, medir o trabalho, né? Eu fui uma das que fez as planilhas na época. Então, o que tem de bom de tudo isso é que todos os dois são super estudiosos, porque em casa só tinha livro. Tá, boa. Aí você me fala, meu filho foi para a área de saúde. Minha filha, ela é consultora de dados, ela é excelente em TI, mas ela foge. Tanto é que ela fez meteorologia, que são 5 anos na USP, ela é engenheira, ela é engenheira, né, e cientista, né? Ela teve cálculo, assim, ela sabe usar R, Python, super inteligente. Mas ela tenta fugir, porque toda vez que ela pensa que se ela tiver que trabalhar como eu, às vezes ela liga, mãe, eu quero ser promovida, mas eu não quero ter a vida que você tem, mãe, eu não quero, não quero isso para mim, mãe. Eu falei, calma, Ana Carolina, hoje está muito melhor, né? Porque hoje, naquela época, a gente ditava as normas, tá? TI que mandava. O que você cobrasse é o que eles iam pagar. Hoje não, a coisa mudou. Inclusive, a nossa mão de obra, ela é muito bem... remunerada. Ela é remunerada, mas ela é bem auditada. Tá. Né? Não é todo mundo hoje que ganha bem. São algumas frentes. Por exemplo, a pessoa que começa na TI e não tem experiência, ela vai trabalhar com suporte e não ganha muito. Mas na época que eu comecei... ganhava muito, porque não tinha. Hoje tem muita gente. Então, por isso que eu falo até para os meus alunos, falo, gente, você tem que fazer uma régua ali. Eu tenho inglês, então não tenho. Eu tenho que fazer um curso de inglês. Um dos itens da régua, eu já estou fazendo faculdade. Tá. Certo? Certificação. Às vezes, Ju, eu encontro um monte de certificação que é gratuita, porque geralmente paga em dólar. Tá. Mas, às vezes, eles soltam certificação gratuita. Aí eu fico sabendo, eu fecho uma turma no laboratório
E eu pego uma aula para eles fazerem certificação. Fecho, falo, agora nós vamos fazer certificação. Vai todo mundo ver os slides, e vai todo mundo, porque a certificação é assim, você tem meia hora para fazer 40 perguntas. Meia hora. Caramba. Aí eu peço, sim, um ajuda o outro, agora você faz, vão fazer em equipe, um ajudar o outro. Por quê? Imagina a nossa universidade. A gente é uma faculdade, uma universidade que tem nota máxima, uma faculdade que tem excelentes profissionais. Exato. Os alunos são interessados que realmente, né? Imagina, aí quando eles vão ingressar no trabalho, na frente aí de trabalho, eles já vão com um diferencial. Eu falo, se vocês tiverem a universidade que vocês já estão fazendo, o inglês, né? Não deixem de fazer. E vocês não têm experiência, mas têm os certificados, vocês já passam na frente até de quem está na USP. Por quê? Porque todo mundo vai olhar, um RH, um gestor, vai falar, pô, esse cara é interessado, ele foi atrás de tirar uma certificação ITIL. ITIL, eu estava tentando lembrar essa certificação. Isso, Ju, é de infraestrutura. Puxa porque vida. o cara vai entrar na parte de gestão de serviços. Uma certificação LGPD, porque todas as aulas, não é só para quem trabalha em TI. Eu dei aula uma época para a turma de marketing, de administração, eu também fiz eles fazerem a certificação, porque eu expliquei para eles, como é para importante, vocês, né, Gi? isso ajuda no currículo de vocês, porque hoje é inevitável, você tem que conhecer. E tem outras, tem de Scrum, que eles também podem usar para qualquer área. Então, são certificações genéricas, que ajudam, entendeu? Então, eu faço esse trabalho com eles, essa coisa de acolhimento, de tentar ajudá-los a entrar no mercado de trabalho. Lá na Claro, por exemplo, é muita gente que eu já levei para lá, muita. Aluno? Muito aluno, muito. Gi, E eu cruzo, às vezes, com e eu falo, nossa, mas você conseguiu entrar? Professor, ele vem, me abraça, me beija. Ah, que legal. É porque, assim, eles são tímidos. Então, quando eles conseguem, eles trabalham ali na surdina, e muitos deles, às vezes, me chamam, prof, agora eu quero crescer aqui dentro, me orienta, como é que eu faço? Às vezes não tem lá dentro, mas eles já estão com base para conhecer. Então, muitos já foram para fora, entendeu? Já estão... Gi, você falou uma coisa aqui super importante, né? O inglês, a faculdade, a certificação, e se, né, caso não tenha experiência, mas se tiver também, bacana. E isso é quando o aluno já está na faculdade. Sim, isso. Agora, e para o meu aluno que está saindo do ensino médio, o que ele precisa ter de diferente para ele fazer um curso voltado para TI? Aí eu fico, tem vários, né? Análise e desenvolvimento de sistemas, hoje, qual mais cursos que a gente tem? Não, então você quer dizer o seguinte, quais são os cursos que são oferecidos para ele? O que tem a mais que ele precisaria ter? Por exemplo, pelo fato de ser da área de exatas, eu penso que seria um aluno que deveria ser bom em matemática. Mais ou menos. Não precisa, não é um pré-requisito. Não, é assim, a matemática, ela está inserida em vários contextos. Tá. Na TI, com certeza, tá? Mas, assim, eu tenho muitas pessoas que se formam em TI, que não são PhDs em matemática, e vão trabalhar no quê? Vão trabalhar em processos. Tá, legal. Desenvolvimento de front-end, que vão mexer em designer. Então, às vezes, o aluno, por isso que a gente tem que encantar o aluno no começo. O primeiro semestre, ele tem que sentir que ele faz parte daquilo, que ele não é uma pessoa que está perdida. Ele tem que, porque qualquer faculdade, qualquer curso superior, ele sai do ensino médio com uma bagagem, ele tem lá literatura, ele tem história. De repente, ele sai do ensino médio e vai para o superior, ele tem o quê? Sistemas de informação, algoritmo, o marketing, vamos falar, gestão de projetos, que eu dei para o pessoal do primeiro do marketing. Então, gente, olha, sai do 8 para o 80, né? É mudança de paradigma. Tá. Então, quando ele sai e vai para a faculdade, o que ele faz? Ele entra com aquela ilusão. Bom, eu gosto de informática, eu vou chegar e vou entrar no computador e vou ficar desenvolvendo. Não é assim. Tá. Mas a gente pode, sim, fazer o Sidney faz muito isso.
Ele pega as disciplinas que são mais teóricas e coloca, muitas vezes, alguma disciplina que é prática, mas a gente tem que ter a consciência, o professor, que não adianta a gente querer tirar, sugar o aluno de tal forma, principalmente se ele está entrando na faculdade. Ele já vai chegar e vai falar, eu não sirvo para isso, eu não sirvo. E muitas vezes é uma situação momentânea, ou ele não chegou na maturidade que aquela disciplina precisa. Que é o acolhimento que você está falando. Que a gente precisa ter. Eu dei aula na FIAP, Jô. Ai, que chique, do lado da minha casa. Então, eu dei aula na Unip, eu dei aula em várias universidades, assim. E o primeiro semestre, o segundo, é realmente um semestre que a gente tem que encantar o aluno. Ele tem que entender para onde ele está indo. Porque ele chega totalmente perdido. Na verdade, Ju, é um monte de criança. É verdade. É só você ter filhos que você entende isso. Eles saem do ensino médio, ainda estão brincando de... Fazendo piadinhas bobas no fundo da sala, né? E cada vez mais eu percebo que essa geração é uma geração ingênua. Eu não sei se é o medo que os pais têm de colocar os filhos... Sim. Porque realmente o mundo está complicado. Então, eles são muito criados assim com cuidado. Gente, nós não vamos poder criticar um pai e uma mãe que tem cuidado com o filho. Mas a gente, como professor, pode sim acolher. Sim. E tentar entender. Eu falo sempre que o professor não é só professor, ele é psicólogo. Ah, eu sou psicólogo. Amigo, você é psicólogo. Eu sou psicóloga na Claro também. Por quê? Tem que dar porque uma coisa, se a pessoa chega e fala, eu estou sem trabalhar, por exemplo, um exemplo, a loja. A loja está sem sistema. Não, você acha que parou o mundo, né? Quando você vai ver, é um computador que não está funcionando. Sim. E que a pessoa está tão desesperada porque tem que bater meta. E qual é o papel da gente? Conversar, acalmar, entender. Né? Não ficar só em chatezinho, não. Eu tenho um diretor que ele fala assim, gente, liga, conversa. Essa geração não quer conversar. Não quer conversar, quer ficar só na mensagem, no WhatsApp, não liga. E se ligar, acha que está errado. Imagina, você vai ligar, tem que ligar. Você acha que numa mensagem você consegue transmitir tudo que está acontecendo? Não, jamais. Não o consegue, som da voz, o volume, a entonação, tudo diz, né? O troubleshoot que você faz falando com a pessoa, que é depurar o problema, é diferente. Às vezes o cara nem tem problema, ele brigou com a mulher e aí ele está achando que tudo é problema. Eu já tive casos assim. Em 25 anos de Claro, qual foi a parte mais difícil de ser uma mulher na tecnologia e na telecomunicação? Desde que eu trabalhei. Comecei a trabalhar. Desde que eu comecei a trabalhar. E hoje ainda não é diferente. Não é ainda? Não. Mulher sempre tem que mostrar que é melhor. Não tem como, Ju. Eu dou assim, quando eu vejo que minha amiga, hoje ela é gerente e tal, eu fico assim, encantadíssima, porque eu acho que é um desafio. E tem que suar muito mais do que o homem, na verdade. Sim, tem. Que coisa, né? E a gente sempre falando, né, da importância da mulher no mercado, porque nós trazemos, eu acho que uma suavidade para o ambiente. É lógico que nós temos um poder de liderança, porque nós lideramos as nossas casas, para as donas de casa, né, que estão assistindo também, ou o nosso trabalho, mas eu acho que a gente traz uma suavidade, uma tranquilidade muito melhor para o ambiente andar. Tudo bem que muita mulher junto, às vezes dá BO, mas a gente tem isso, né? Essa facilidade de argumentar, de convencer, de conhecer, muito melhor. Deveria ter muito mais espaço, né? Lá na Claro a gente não tem esse problema, tá? Mas a gente sabe que existe. A gente não tem aqui na faculdade, não tem. Mas se você olhar, quantas professoras mulheres tem de tecnologia? A maioria estava brincando comigo. Nossa, gente, só você, né? Sempre eu acho que é só você aqui, né? Eu falei, então, porque muitas não querem dar aula também, né? E muitas também acabam não achando que
as disciplinas não é uma coisa que elas querem desenvolver Tá, como professora. ok, tá. Né? E eu gosto de dar aula. Eu sou filha de professora também. Minha mãe é professora, meu pai foi professor muitos anos também. Tá. Então, a gente aprende que isso é muito legal. E dar aula, Ju, é uma coisa que você recicla conhecimento. Muito. Né? Quando a gente chega num certo estágio em que você não faz mais, mexe com bit-byte, você tem necessidade de se reciclar, sabe, Ju? E dar aula faz isso, exatamente, é o interno aprendizado, né? Sim. E eu vejo que nem todas as mulheres estão a fim de estudar também. Eu não vejo isso. Eu conheço muitas e não vejo. Não só mulheres. É muito difícil se está com um colega de trabalho, o cara está preocupado em fazer uma pós, certificar. O cara se colocou ali, está trabalhando, ele esquece. E eu já não sou assim. Você está reciclando o tempo todo, o eu máximo tenho que você puder. 2 pastas assim de certificado, 2. Tempo 2. todo. Por quê? Que nem agora, eu tenho Mas 2... não é para provar para a sociedade que você é uma mulher não, provar que para mim. Para você. Porque assim, ó, a gente já tem o fator também idade, né? Eu não sou novinha, tá? Já tem o fator de... A gente está... Principalmente porque essa geração já chega sabendo muito mais que a gente, porque é natural. Sim, ok. Eles escovam o bit, eles já nascem com o chip dentro deles. A gente não. A gente teve que aprender. Sim. Eles não, eles mexem, você vê criança mexe no celular. Hoje, para eles, isso é natural. Mesmo aquele que não gosta, eu vejo pelo meu filho. Meu filho não gosta, mas ele sabe mexer em tudo. Mas ele sabe muita coisa. Sabe mexer em tudo, tudo, conhece tudo. Eu falo, que tudo bem. Então, a gente tem essa coisa de ter que estar estudando para se reciclar. É natural. Tá. Eu mesmo estou fazendo doutorado, eu tenho inscrito em 2 cursos particular. Por quê? Porque eu estou muito preocupada com a IA. Então, eu já estou criando agente. Porque eu sei que, bem ou mal, você também, Ju, tem que sair para IA. Entendeu? É uma caixa preta? Você desvenda essa caixa preta. É isso que é legal da TI. Tá. É isso que as pessoas às vezes não gostam, que tem medo. É muito difícil, olha isso aqui. Não tenho mais paciência para isso. Não. Se está aí, eu falo, tudo que o homem criou, a gente tem propriedade para aprender. Para conhecer, não para pôr em prática. Porque foi o homem que criou. Então, a gente tem como aprender, não foi, né? O que não dá para a gente desvendar os mistérios de Deus. O resto, o homem criou um computador, então a gente tem que aprender porque foi o homem que criou. E nós somos seres humanos, vamos aprender. Mas a gente não vai ser substituído por isso tudo, será? E acho que é por isso que a gente tem esse medo? Não, mas então você vai ter medo de uma coisa que vai efetivamente já está acontecendo? Já está, né? Então, o que você acha? Não tem mais o que fazer. O que você acha que você tem que fazer? Fala. Se está acontecendo. Eu sou tão analógica, Gi. Eu gosto mas de tecnologia. Mas você acha que todo mundo é digital? Eu sou mega analógica em muitas coisas. Adoro um papel com uma caneta e uma agenda. Amo. E muita gente que trabalha com a TI ama também. É mesmo. Adoro fazer umas contas na ponta do lápis, em vez de ir lá no Excel, na calculadora, treinar um pouco da tabuada de novo. Inevitável. Você não aprendeu a mexer com Excel? Sim. Você não abre o computador, mexe no AVA. Sim. Quando você vai fazer alguma coisa com os alunos, tem uma planilha. E isso vai ser a IA para a gente daqui a uns anos. Tá. Então, o que vai acontecer? Você vai conviver com aquilo como se fosse uma coisa natural. Por isso que agora é o momento de você aprender. Você vai perder seu trabalho se você não aprender. Por exemplo, quem não tem espaço no mercado, quem não sabe mexer no computador, quem não sabe mexer no celular, esse não tem espaço no mercado de trabalho. Sim. Isso aí já é o mínimo que a pessoa precisa ter de conhecimento de tecnologia. Sim. Quem não sabe navegar numa internet. Agora nós estamos partindo... Não é só TikTok, né? Então. Até isso, né? Você vê, TikTok, Instagram, essas coisas... não é todo mundo que sabe mexer ou que tem facilidade. Eu vou falar por mim, eu não ligo para o TikTok, mas tem muita gente que... A empregada da minha irmã, ela faz tudo pelo TikTok, até compra
Outro dia eu falei, como assim? Ah, lá no TikTok eu comprei. Eu falei, gente, eu nem sabia que vendia as coisas pelo TikTok. Entendeu? Por quê? Para mim não é uma coisa que vai me agregar hoje. Mas para ela agrega e faz parte da... Mas ela não tem conhecimento de tecnologia. Sim. Mas ela sabe mexer. Entendi. A minha secretária, minha empregada, ela é analfabeta. Vai ver, ela mexe com WhatsApp, mexe com Facebook. Entendeu? Então, você ia falar para uma pessoa como ela, que daqui de uns anos você tinha que saber da tecnologia? Não, mas hoje ela sabe, pelo menos o básico para ela se virar. Conversar com a família, conversar com os filhos, né? Mandar mensagem. Ô, Gisele, eu vou amanhã na sua casa. Pronto, ela já mexe no WhatsApp. Gi, para a gente fechar, o que uma mulher hoje precisa, se ela quiser entrar no mercado de trabalho da TI, o que ela precisa ter emocionalmente para ela encarar? Ela tem que ser racional, né? Ela tem que ter, assim, por mais que ela seja, eu sou super emotiva. Canceriana. Canceriana, com ascendente Libra, eu sou super de boa, né? Mas ela tem que saber que ela vai ter de ser uma pessoa racional muitas vezes. E não levar para o coração, né? Não levar para o lado do pessoal. Muitas vezes você tem que ter muita resiliência. Eu sei, porque eu tenho pessoas ainda que trabalham comigo que têm. E eu entendo, você sabe que eu acolho, né? Porque eu já passei por isso. Sim. Quantas vezes eu fui no banheiro chorar, ou então o monitor estava aqui, eu estava descendo lágrimas, porque eu não tinha quem me defendia, só tinha Deus para me defender, não tinha mais ninguém. Não tenho ninguém da minha família que trabalha com TI, nada disso, é só eu. E eu conseguia sair do outro lado, entendeu? Então, a mulher, ela tem... Mas não é só mulher da área da TI. A mulher em si... Geral. O ser humano, eu aprendi na minha vida, que o ser humano tem que primeiro levar para a razão, depois buscar. Ah, mas aí você fala que isso é uma condição do homem, que isso é um interesse com o homem. Mas a mulher pode sim treinar. Ela pode treinar. Pode treinar. Pode. Quando ela perceber, ela já segura, porque a gente tende a levar para o pessoal, para a emoção. Sim. E não vai mudar. Se você levar ou não levar, vai acontecer do mesmo jeito. Entendeu? Então, você tem que fazer realmente ser resiliente, treinar muito essa questão de inteligência emocional, né? E levar na esportiva algumas coisas também, sempre. Né? Tipo, o que os homens fazem? Ah, isso aqui um xinga o outro, tal, daqui a pouco estão indo lá tomar uma cerveja ou estão batendo nas costas do outro. A mulher tem que aprender isso. A mulher tem que aprender que as coisas não são para o pessoal, elas são... Acontece. Principalmente se você trabalhando num lugar onde você tem que ser sincera. Não sincera no sentido total, sinceridade, porque empresa, você sabe qual é a corporação. Muitas vezes você tem que segurar algumas coisas. Não falar tudo que você pensa, exatamente. Não tem necessidade também de não falar. Precisa. O sincerão, amigo, não tem vez. O sincerão só se prejudica. Ah, mas então você vai ser falsa? Não, você vai saber o que você vai falar na hora certa. Okay. E uma coisa que eu falo, Ju, eu acho que o amor, a delicadeza do ser humano, ela vence qualquer coisa. Então, onde eu trabalho na Claro, é meu amor, minha querida. Eu beijo as pessoas. E tanto a faxineira como o presidente, eu trato do mesmo jeito. Ah, você é puxa-saca. Se tratar bem as pessoas é ser puxa-saca, eu sou a presidente do clube do puxa-saco. Porque a educação tem que ter em todo lugar, Eu não vejo isso como puxa-saco. Eu vejo você tem de tratar bem. É óbvio que tem que ter limite. Claro. Não tem que mudar, né? Por exemplo, levar... inverter as coisas. Sim. O fato de você conhecer a pessoa, tratar bem a pessoa te tratar, não te dá o direito e você tem intimidade com liberdades, ela. Né? Liberdade. Não, você tem que saber o teu limite. Mas educação, ter um sorriso no rosto, isso é primordial, Ju. Se você está com mau humor, vai lá, morde o travesseiro. Ninguém tem nada a ver com o seu mau humor. Isso eu falo muito, desde que eu trabalho, desde que eu sou... Então, assim, essa é o legado que eu quero levar. Sim. Eu quero levar um legado onde as pessoas se sintam amadas. Ah, mas não é todo mundo que... É problema de quem não está afim. Eu não vou mudar por causa disso. Né? Exatamente. Bom dia por quê? É o problema dele, se bom dia por quê não está legal.
Entendeu? Bom dia para todos, né? Tem gente que tem mau humor, que Sim. tem que ser trabalhado. E no mundo corporativo, e mesmo, eu tinha um chefe que falava assim, Ju, eu sou político até na minha casa. Eu tenho que saber o que eu vou fazer na minha casa, falar o que eu vou fazer. Você entendeu? Você tem que ter medidas para... Exatamente. Não pode ser uma pessoa que vai chegando, vai estourando com todo mundo. Tem limite para as coisas, né? Eu penso assim, pode ser que eu esteja errada, mas é assim que eu Perfeito. consigo trabalhar de forma suave. E tranquila. E sem atritos, porque o atrito é muito ruim, né? E tranquila, né? Gi, muito obrigada. Obrigada. Queria ficar mais tempo. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar. Poder falar. Do Labubu. Eu ia falar do Labubu. Aqui a gente tem muito conhecimento, agradeço. Gi, muito obrigada por Obrigada tudo. a você, meu amor. Obrigado a esse lindo estúdio que sempre nos recebe com muito amor e carinho. Bruno, obrigado. O professor Alexei, o professor Marcos Caleb, sempre obrigado por tudo, por receber grandes pessoas aqui nesse super estúdio aqui na Anhanguera de Osasco. A gente se vê na próxima e um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigada.